Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carolina Anjos e hoje, no Em Campo com a Lasca Arqueologia, versão vídeo, conversaremos um pouquinho sobre a prospecção arqueológica na área de implantação da usina fotovoltaica Lagoa do Sol 2. Estamos aqui com os arqueólogos Jurandir Barros da Silva Júnior e Lucas Silva de Oliveira, que realizaram os estudos referentes a esse projeto no município de Dom Inocêncio, no Piauí. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Acho que é bom começar dizendo que nós fizemos um PowerPoint com as imagens do campo que vocês enviaram para a gente e usaremos como embasamento para nossa conversa junto com as perguntas, tudo bem? Agora vamos para a primeira pergunta. Como é feito o trabalho do arqueólogo em campos como esse, em projetos como esse? E quais foram os desafios encontrados nesse projeto em especial? Isso. Nessa etapa a gente realiza, a gente faz o seguinte, a gente usa uma malha, né? Uma malha onde a gente vai realizar poços-teste, né? Esses poços-teste, eles têm o intuito de averiguar em subsuperfície a existência ou não de material arqueológico. A gente tem essa malha e os intervalos entre elas são de 150 metros, ou seja, a gente chega no ponto demarcado, realiza o furo, faz a devida referência ao furo, né? A gente preenche uma ficha referente a esse furo e segue para o próximo ponto. No próximo PT, que a gente chama o poço teste de PT, né? Percorre 150 e assim a gente vai continuando ao longo dos dias. Então, no estudo foram encontrados 2 vestígios, 2 peças líticas, né? Que estão agora aparecendo na tela. Vocês conseguem falar um pouco sobre elas? Suas características e o que elas apontam? Isso. Esse é um artefato lítico, né? É uma peça lítica lascada que foi identificada dentro do projeto, né? Do âmbito do projeto. A área em si, ela pode ser considerada uma área de baixo potencial, né? Tem muita cascalheira, é um solo muito ressequido, né? Como o arqueólogo Lucas falou, é uma área muito seca, né? Uma área muito, diria até inóspita, né? Para a gente chegou até a ser uma surpresa quando a gente chegou nessa área e encontrou essa ocorrência, né? Nós encontramos 2 ocorrências arqueológicas, né? Essa peça é uma dessas ocorrências, que é um artefato, uma ferramenta lítica, né? Um raspadorzinho lateral, todo cheio de retoque, né? Que foi utilizado pelas populações pretéritas que andaram nessa região. Mais algo para complementar? Bom, o campo ele traz algumas surpresas em alguns momentos, porque a priori a gente pensou que seria assim naquela porção, né, na porção do empreendimento em si, de não haver um grande potencial. E aí nos 2 últimos dias a gente identificou esse instrumento unifacial e um produto de lascamento, né, um resíduo de lascamento, que é uma lasca em percussão direta dura, como a gente vai ver nos próximos slides aí. Inclusive, em projetos anteriores, né, a gente participou de uma linha de transmissão, do monitoramento de uma linha de transmissão que vai de Queimada Nova até São João do Piauí, né, que nela a gente encontrou alguns materiais, né, inclusive materiais lascados. Foi uma surpresa encontrarmos nesse local por ser uma área de baixo potencial, porém o contexto regional ele indica uma presença maior de ocupações, né, no local. Essa daí é a segunda peça que foi encontrada, né? Ele é um produto de lascamento, é uma lasca. A gente precisa de um arcabouço maior, né, um quantitativo maior de lascas, de núcleos, ou seja, resíduos de lascamento que possam embasar que tipo de instrumento estava sendo produzido na região, né? Até mesmo
a tecnologia que desse tipo de material, esse tipo de resíduo, ou a tecnologia do instrumento identificado, se existe a possibilidade de correlacionar com os sítios de arte rupestre em volta, entendeu? Ou seja, existe a necessidade de uma identificação de um sítio, de um contingente material maior, para que a gente possa embasar os nossos estudos. E sobre o potencial arqueológico da área e da região? Há alguma diferença entre eles? E o que faz uma área ser denominada como de alto ou de baixo potencial? Essa etapa, na realidade, a avaliação de impacto, ela está aí justamente para isso, né? Para que a gente utilize a metodologia arqueológica para identificar se a área ela existe esse potencial ou não. O que a gente fala de ser de baixo potencial é baseado nos estudos nos estudos anteriores, né? E com base no campo que a gente vem fazendo. Ou seja, se a gente tem 75% do campo concretizado e esses 75% a gente não tem um quantitativo material, né? Até então ele era zero, a gente entende que seja uma área de baixo potencial. À medida que a gente vai identificando novos artefatos, aí sim a gente reconsidera algumas proposições que inicialmente a gente vinha fazendo. Além disso, também tem a questão dos geoindicadores, né? Presença de afloramentos com matéria-prima específica para lascamento. Né? Por exemplo, um afloramento em arenito silicificado, blocos em silexito. Nada disso a gente tinha identificado até o momento. Né? Como o Lucas disse, a gente percorreu aproximadamente 75% da área onde vai ser implantado esse parque solar, e a gente não tinha identificado blocos, afloramentos, nada que indicasse que esse local possibilitasse a presença de material arqueológico desse tipo. Nessa primeira imagem, temos um pouco da paisagem da área de campo, né? Como que era essa paisagem e essa vegetação? Vocês podem comentar um pouco sobre? Bom, essa primeira imagem, ela retrata um pouco da paisagem que a gente tem na área do projeto. Dentre o contexto ambiental que a gente tem, ele não se modifica, né? Normalmente a gente tem essa configuração do bioma caatinga nessa área. Então, o que a gente vai ter são algumas pequenas áreas de afloramentos rochosos, né, que vão variar entre cascalhos em quartzo, sejam eles leitosos ou foscos. E a gente vai ter também algumas áreas isoladas de afloramentos em guinais, né, que são rochas que apresentam sílica, apresentam uma metamorfização. Na porção leste, do empreendimento, a gente vai ter essa configuração de planalto, certo? Essa configuração aí, segundo alguns moradores da região, eles falam que existem pinturas rupestres, né, ao longo desse platô aí, de planaltos que existe aí nessa porção oeste do empreendimento. No empreendimento em si, o que a gente tem são essa vegetação arbórea, essa vegetação arbustiva, tudo que a gente prospecta ao longo desse projeto está inserido nessa imagem. São galhos tortuosos, espinhosos, certo? A gente vai ter algumas espécies frutíferas, como o umbuzeiro, né, que é bem marcante na paisagem. Outras árvores que são até mesmo medicinais, como a umburana, né, que também é bem marcante na paisagem. E essa imagem, ela detalha bem isso. Mas é interessante também a gente observar que mesmo
numa imagem como essa, que é muito seco, você vê uma vegetação cinza, mas com o passar dos dias, né, a gente andando no local, a gente percebe que tem muita vida, né? Tem muitos animais, tem muito rastro de veado, de tatu, porco do mato. Hoje mesmo a equipe encontrou um maracujá do mato, que é uma espécie diferente de maracujá, né? Então, por mais que seja uma área que inicialmente a gente pense que é inóspita, mas tem muita vida acontecendo lá, né? Muito vivo, a biodiversidade é muito grande no local. E como vocês lidam com os imprevistos que acontecem nos trabalhos de campo? Como, por exemplo, um animal carnívoro grande que aparecer durante a pesquisa. Como vocês lidam com isso? Os animais que a gente mais teme, né, na Caatinga, por incrível que pareça, não são os mamíferos. São os insetos, as abelhas. Sério? São os maribondos, porque eles ficam em áreas, por exemplo, quando você está trabalhando, você está preocupado em executar o PT com sucesso, em observar o PT e fazer as anotações referentes a ele. Além de tudo, no caminhamento, entre um PT e outro, nesses 150 metros que a gente percorre, a gente tem que estar atento se vai aparecer um material ou não. Porque se não aparece, existe um problema lá na frente que a gente tem que dar conta, sabe? Por que os arqueólogos não identificaram o material em superfície, sendo que teve caminhamento no local? Essa é uma questão. Então, assim, com todas essas preocupações envolvidas, acaba que algumas coisas passam despercebidas. Por exemplo, o que está suspenso. O que está suspenso são os maribondos, as abelhas, que às vezes nem estão suspensos num buzeiro, por exemplo, que está mais alto, mas estão no arbusto. Às vezes as abelhas elas formam aquela colmeia em arbustos. Ou seja, então, existe preocupações maiores do que os carnívoros para a gente. Então. Eu ainda colocaria as abelhas numa escala maior. Porque, assim, até mesmo as cobras, a gente sabe, né? A jararaca e a coral, né? Que são as mais letais na Caatinga, por exemplo, elas têm uma outra forma de agir, né? Por exemplo, a jararaca, ela é letal, mais letal que a coral, por uma questão de dentição, entendeu? Uma favorece a picada, já a coral, ela precisaria ser bem maior para poder abarcar a perna de um humano. Só que a gente está paramentado para isso, né? A gente tem perneiras. Então, meio que existe o perigo, mas o perigo ele é mitigado. Então, as pessoas que trabalham com vocês, que são do entorno da área, são muito importantes, né? São grandes aliados nesse trabalho de campo, por conhecerem bem a região e tudo mais, né? Que eles têm uma vivência no local. Então, tanto eles podem indicar para a gente algum local que seja de mais fácil acesso, como eles conhecem os hábitos dos animais do local, né? Então, isso acaba facilitando bastante para a gente e trazendo um aprendizado para o arqueólogo, né? A gente lá acaba sendo meio que, às vezes, um aprendiz dessas pessoas que têm uma vivência de décadas na região. E são essenciais para o nosso trabalho. São essenciais. Gostaria de agradecer por essa entrevista, agradecer a vocês por essa entrevista, foi muito esclarecedora, não só para mim, acho que para todos que assistirem esse vídeo. E finalizando, gostaria de deixar esse espaço aberto a vocês para comentar alguma coisa ou se quiserem complementar alguma informação, o espaço é de vocês. Muito obrigada pela entrevista desde já. Agradeço a oportunidade, né, de repassar um pouco do nosso trabalho, da nossa vivência de campo. Acredito que esse envolvimento entre as equipes, né, o campo, o escritório, a equipe da educação patrimonial, junto com a comunidade, a gente consegue sim dialogar, sabe? E até porque essa aproximação entre as equipes e a comunidade
gera conhecimento, né? E o conhecimento ele é a única forma que faz com que nós a gente consiga garantir a preservação, né, de mais acervos, patrimônio, seja ele edificado, seja ele arqueológico. Então, esse trabalho conjunto, né, multidisciplinar, ele é importantíssimo. E é por isso que a gente está aqui agora e estaremos para novos contatos. Eu também agradeço, né, pelo convite para participar desse programa. Né? A gente, na academia, a gente escuta muito que a arqueologia é multidisciplinar, que a arqueologia conversa com muitas disciplinas, né? E acho que cada vez mais a gente percebe que é isso, sabe? Agradecer também para a empresa Alaska, né, que está propiciando esse momento de reflexão, de conhecimento, né, está aproximando várias áreas do conhecimento e aproximando da comunidade, que é o que realmente importa.